Introdução. O suicídio é um ato no qual o indivíduo age voluntariamente com o objetivo de acabar com a própria vida. O comportamento suicídio é classificado em três categorias: ação, tentativa e ato consumado. Muitos jovens têm dificuldade para se expressar com seus sentimentos e desenvolvem pensamentos suicidas. Esses comportamentos precisam ser observados principalmente pela família, para que possam buscar ajuda profissional no início desse comportamento. Assim podemos diminuir o índice de mortalidade. Família. A família é uma fonte importante para que a preservação do suicídio, detectando comportamentos anormais ao qual consegue obter ajuda profissional. Buscando ajuda profissional é um passo para intervir sobre atitudes que levam ao ato de extermínio. Logo no começo é mais fácil de tentar esse tratamento. A família pode ajudar com o comportamento, observando os comportamentos, orientações de psicólogos ou de setores como CAPS, ajudando e vendo com os profissionais de onde começou essas atitudes que levam o adolescente a esses pensamentos de suicídio ou ato de mutilação. Sabemos que hoje uma família rompida, ela não tem a mesma estrutura de uma família que não apresenta rompimento, mas sabemos que rancores permeiam dentro de famílias a qual não tem um elo, né? A família rompida, ela apresenta essas características onde afeta o adolescente. É atingido outra forma pela maneira de ser excluído da sociedade, causando sensações de incapaz, solidão, onde chega a depressão até um pensamento de extermínio. Famílias são pessoas próximas que podem detectar no começo anormalidades como comportamento, falta de diálogos, isolamento dentro dos quartos, constantemente a falta de ânimo aos afazeres, mudança de comportamento como frequentar lugares com alguém que não mais fazia tal coisa. Vou falar um pouquinho sobre a saúde infantil, sobre o que leva os sinais e sintomas, o perfil dessa criança e desse adolescente e o que causa. Bom, a saúde mental infantil é algo muito complexo, sendo de assim e suma importância você dar apoio a esse jovem, a essa criança, e você tem que ter um novo olhar para todas as evidências que ele está te mostrando. A sensação que eles têm é de que algo não tá dando certo, então você precisa estar ali junto em todos os momentos para orientar esse adolescente, essa criança, com uma atenção muito redobrada. Porque, muito bem, ela pode ter umas características que necessitam de uma atenção muito mais redobrada para ela poder ser uma criança violenta e que pode ser ou não transtornos comportamentais. E isso tudo altera muito a saúde dessa criança, desse adolescente. E a gente não pode ignorar nenhuma dessas situações, nenhuma dessas relações, e por conta de falta de comunicatividade. O choro muitas vezes é um alerta para você saber que a criança está com alguma dificuldade de falar. Então, muitas crianças, muitos adolescentes simplesmente choram para tentar soltar aquilo que está preso neles de uma forma que eles não estão conseguindo. Então, a única opção é chorar. Alguns sinais da depressão que podem levar ao suicídio de uma criança, de um adolescente, começa sempre pelo afastamento, a criança começa a ficar diferente, o isolamento, tanto familiar quanto social, não tem mais entusiasmo para fazer nada, tá sem energia, alimentação muito má, confusão, dificuldade de tomar algumas decisões que seriam para ser fáceis, e é algo que tá ali ocasionalmente sem essa criança saber o que decidir.
rendimento escolar baixo, abuso de álcool e drogas, ansiedade e medo também. Algumas sentem a sensação de culpa, ansiedade, inquietação, irritabilidade também. Mas basicamente, de uma visão geral, ela afeta o humor. O pensamento, a disposição dessa criança, desse adolescente. E é uma combinação de sintomas. As causas normalmente estão relacionadas a diversos fatores, sendo eles ambientais, sociais, socioculturais ou existenciais. São transtornos mentais com fatores de risco de extrema importância, porque se você não cuida desde o começo, vai ocasionar um possível suicídio no futuro, se você não acompanha essa criança, se você não acompanhar esse adolescente. O maior fator de suicídio é a depressão, como todos conhecem, mas não necessariamente como começou essa depressão. Ela tem um início, que é todas as causas que eu citei lá em cima: afastamento da família, da sociedade, inquietação, irritabilidade, choro, muitas vezes representado aquilo que ele não consegue soltar. Além disso, traumas, tanto na escola quanto na família, agressões que podem ter sofrido, bullying, o diagnóstico de alguma doença também, às vezes, pode ser a causa do começo de pensamentos também suicidas, e até levar o ato em si, né? O ato, ele se divide em 3 partes: pensativa, tentativa e a consumação do ato. E é muito importante você estar próximo dessa criança, desse adolescente desde o início, para acompanhar, para saber a evolução dele, para tentar fazer, porque hoje em dia é muito difícil você conseguir pegar uma criança ou um adolescente e fazer com que ela se abra plenamente para você. Mas com jeito, com diálogo, com você tentando sempre colocar essa criança e esse adolescente acima de tudo, para que essa pessoa possa se sentir confortável com você, para poder se abrir, é muito vantajoso e é algo muito de suma importância hoje em dia. Bom dia, meu nome é Ana Lúcia, sou estudante da CEUNSP e venho falar sobre o suicídio na adolescência, que vem crescendo largamente em todos os países e ângulos. O suicídio na adolescência também ele pode ter uns grupos bem específicos, como leva ao suicídio na adolescência o ângulo familiar, né? O meio familiar que ele se encontra, quando pai e mãe não se entendem, pai ou mãe alcoólatra ou com drogas, e o adolescente vai buscar outras situações na rua, um acalanto. Aí busca a bebida, a droga, né? E entra dentro dessa depressão. Outro grupo também que é acometido, que leva ao adolescente ao suicídio, é o bullying. E o bullying pode ser acometido em vários clãs sociais, seja dentro de um grupo da família também, dentro do grupo da escola e dos próprios grupos sociais do qual o adolescente faz o convívio durante o seu crescimento. Essa forma de não aceitação do próprio corpo ou de alguns estereotipos que o adolescente se coloca, fica bastante difícil e com isso acaba surgindo os bullying que, dependendo da cabeça do adolescente, ele não fica muito bem. Dentro das formas de suicídio, a gente sabe que o adolescente sofre uma fase difícil entre a saída da infância e a adolescência para a fase do adulto, que são fases bem próximas e, porém, não são muito separadas. E com isso vem a depressão, a falta de conhecimento do próprio corpo, a não aceitação consigo, sofre também o problema, às vezes, financeiro do qual ele se encontra, a moradia que ele vive, e com isso vai gerando uma depressão dentro de si, onde ele vive essa angústia, essa situação que nem sempre ele relata, fala ou pede ajuda a um profissional
ou algum amigo ou algum parente. Boa tarde, eu sou a Bruna, aluna do 5º semestre, e vou falar um pouco sobre a prevenção. A maioria dos suicídios é precedida por sinais de alerta, tanto verbais quanto comportamentais. É verdade que alguns suicídios ocorrem sem aviso prévio, mas é fundamental compreender e reconhecer esses sinais de alerta para prevenir ações extremas, principalmente na população adolescente. Assim que se notar comportamento ou atitude diferente do habitual, tipo silêncio, depressão, frases sem esperança e muita dor e sensação de fracasso, isolamento dos pares, aumento das horas passadas na internet. Nesses casos, é importante perguntar o que está acontecendo, com uma atitude aberta e sem julgamentos. Não é sempre tentar uma conversa com a pessoa, tentar entender o que está acontecendo. Muitas vezes, por trás da mudança repentina, há episódios de bullying que merecem ser descobertos. E agora também eu vou falar um pouquinho sobre as fases, né? Todas as etapas do processo suicida podem ocorrer em absoluto silêncio, a ponto de muitas vezes as pessoas mais próximas não perceberem o que está acontecendo em sua própria casa. A consumação do suicídio é difícil de esconder, e sua onda expansiva pode afetar muitas pessoas, desde as mais próximas ou as mais distantes ou desconhecidas, como se vê em casos de famosos. O suicídio tem impacto massivo. O processo suicida é uma jornada individual e construção social, aquele que acompanha desde os lugares onde tem e fazê-lo por ação ou omissão, são sempre participantes. No entanto, a consumação de um suicídio implica mais do que qualquer outra etapa do processo em caráter público. Oi, eu sou a Maria, vou falar sobre o diagnóstico e o tratamento do suicídio na adolescência. O diagnóstico de tentativa de suicídio na adolescência não é fácil, né? O pré-diagnóstico de um suicídio, quando é realizado por um enfermeiro, pode acontecer em determinadas situações. A situação considerada mais comum são de urgências e emergências. Em caso de emergência, como intoxicação exógena, uso de substância química, né? Por exemplo, deve ser avaliado inicialmente por um profissional no atendimento clínico e em seguida a equipe psiquiatra deve ser acionada. Em caso de lesões consideradas violentas, como ferimentos por arma de fogo, a equipe psiquiatra só será acionada se o paciente ou a família manifestar algum tipo de intenção. Porém, em caso de enforcamento, por exemplo, torna-se uma exceção, aonde a equipe psiquiatra deve ser acionada. Na atenção primária, a observação em relação a doenças mentais também é de extrema importância. A avaliação se houve tentativa anterior de suicídio e como foi planejado são maneiras de avaliar a gravidade da situação. O adolescente que tentou suicídio, assim como os outros pacientes em outras faixas etárias, merece ser compreendido e respeitado. Ao recebê-los, o profissional de enfermagem deve ouvi-lo no intuito de conseguir compreendê-lo, incentivando-os para o processo terapêutico, além de prevenir a reincidência, né? O tratamento psicológico não surge de efeito imediato, né? Cada tipo de suicídio pode ser tratado de uma forma. Oi, meu nome é Natália e eu vou falar um pouco da CVV. O que é a CVV? A CVV é o Centro de Valorização à Vida, onde promove apoio emocional e a prevenção do suicídio, em atendimentos gratuitos para qualquer pessoa. O centro garante sigilo total e atende por telefone, e-mail e chat 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. E também atende por telefone fixo. Basta ligar no número 188. Essa ação se iniciou em 2015, porém na época não era todos os estados que tinha, né? Era apenas no Rio Grande do Sul que tinha o número 188 e que atendia por essa numeração. Em algumas cidades era pelo número 141. Então tinha muita divergência entre estado que tinha, né, esse benefício e estado que não tinha, e estado que era um número e estado que era outro. Então o Ministério da Saúde, junto com a CVV e a Anatel, padronizaram
Hoje já se encontra todos os 26 estados com o número 188. A gente vai falar um pouquinho sobre os níveis sociais. É um importante problema na saúde pública o suicídio com compactos grandes na sociedade em geral, tá? Não existe classe social, não existe idade. A gente vê crianças, adolescentes, idosos, adultos, né? Muitas vezes aí passando por uma situação difícil e eles se isolam e acabam que entram numa depressão muito grave e sem perceber, né, eles também não comunicam para ninguém, para nenhum familiar. E aí quando vão ver, eles estão numa depressão muito grave e acabam cometendo ou tentando suicídio. Tá? Aí na telinha tem um gráfico de 2010 a 2019, como foi muito intenso, né? Toda essa fase, né, de tentativa e os que também acometeram o suicídio, né? Entre homens, mulheres, enfim. Está no gráfico certinho, tá? E, infelizmente, muitas das vezes ela não é diagnosticada de início e também não é buscado um tratamento. E temos uma taxa muito grande, né, também sobre a mortalidade de quando cometem suicídio. Grande maioria são homens, né? Em questão de mulheres, né? As mulheres também cometem muito suicídio, porém os homens são numa taxa maior. Mas aí o que nos preocupa são os adolescentes, né? Quando os adolescentes sofrem bullying na escola, ou quando eles se sentem rejeitados, ou quando alguém fala alguma coisa para ele que ele ficou muito triste. E os jovens, a gente sabe que eles são mais sensíveis a isso, né? E aí acaba que o transtorno na cabecinha deles mexe muito com o psicológico e aí tendem a assistência de enfermagem. É necessário compreender como dar uma assistência a um adolescente com pensamento suicida. Não só um adolescente, o adulto, o idoso, uma criança também, tá? Teve vários estudos, né, em UBS, onde se teve adolescentes com alguns tipos de transtornos, né? Ou às vezes apresentando depressão, né? Ou tristeza muito profunda. E a enfermagem é obrigatória, né? Mas nem sempre se tem essa visibilidade, né? Esse olhar, né? Pro paciente. Muitas das vezes, esse tipo de paciente, né? Que está apresentando sintomas depressivos, não só sintomas depressivos, também como sintomas de transtorno bipolar, né, como de algum tipo de distúrbio, eles são encaminhados, muitas vezes, para um tratamento, né? E a grande maioria vai para o CAPS, né? Onde lá ele tem um acompanhamento com a psiquiatra, assistente social, e é um acompanhamento muito bacana, por sinal, né? Onde eles são bem avaliados, se necessário, medicados, né? Mas tudo se tem um passo grande para chegar até aí, tá? Se tem também, antes de qualquer coisa, se tem que ter uma atenção do enfermeiro primária, tá? Conhecer o território do paciente, né? Conhecer a vida do paciente, tá? Em que ponto que está, né, afetando, que área, porque às vezes é área sentimental, é bullying, é confronto em família, né? Sim, tem vários motivos. Então, o enfermeiro deve prestar essa atenção primária, né?
fazer também uma entrevista com o familiar para poder chegar o encaminhamento para o CAPS, né? Encaminhados para o CAPS, como havia mencionado, né? Como transtorno de bipolaridade, esquizofrenia, obsessivos compulsivos, ansiedade, depressão, etc. Mas também existem aqueles adictos, né? Dependentes químicos, dependentes de álcool também. Eles também são encaminhados para o CAPS para poder ter um atendimento melhor, tá? E ser acompanhados, né? Com uma equipe multidisciplinar, aonde ele vai ter todo o suporte, né? De psicólogo, psiquiatra, assistente social, né? E todo o acompanhamento junto com o familiar, podendo então fazer uma entrevista com o familiar, para chegar o ponto, né, do início de tudo, né? Vale ressaltar também que a atenção primária à saúde, o APS, deve desempenhar um papel fundamental psicossocial, que é o RAPS, tá? Para se prevenir comportamentos graves como suicídio, principalmente com pacientes adictos, né? Que é usuário de crack, cocaína, álcool, drogas no geral, tudo custeado pelo SUS. Lembrando que é bancado totalmente, 100% pelo SUS, tá? No Sistema Único de Saúde, tá bom? Às vezes, até as medicações dos pacientes são também custeadas pelo SUS, tá bom? É isso.